Claro, se a União Europeia é gramsciana? Sim, exato. Com certeza. O projeto que foi implementado, né, Gramsci, a primeira tradução do livro de Gramsci é da década de 50. Veja, quando Gramsci entra, o comunismo já tinha alterado o seu modus operandi há muito tempo. Porque o comunismo já tem 40 anos de atividade antes de Gramsci. É preciso ter isso em conta. Né? Então, os primeiros livros são traduzidos na década de 50. Os Cadernos do Cárcere, as obras do Gramsci. Ele não entra antes. Mas o comunismo já está existindo há 40 anos. Portanto, tem 40 anos de experimentação. Né? De revés, de vai e vem, de teoria. Tanto é que na década de 40, em 1945, é lançado um artigo, é escrito um artigo num jornal francês, o Le Observateur, em que, a partir daquele artigo, cria-se o termo terceiro mundo. Terceiro mundo. E o projeto do terceiro mundismo, como sendo o mundo das Américas, da parte de baixo do Equador, e esse mundo é um mundo inferior ao europeu. Essa proposta comunista, que é lançada na França, no Le Observateur, vem na esteira já de um outro projeto, de uma outra proposta mais antiga, que havia sido lançado por Napoleão. É Napoleão quem cunha o termo América Latina, em oposição à Europa, como significando um continente inferior. É a França que faz isso também. Olha, a França é um país terrível, que combate a cultura ocidental cristã desde o início. A França odeia a cristandade. Foi a França que mandou matar todos os templários. E queimou o último grão-mestre da Ordem do Templo. Foi a França que construiu a Revolução Francesa, que derrubou todas as casas monárquicas. Né? A França, historicamente, sempre foi um grande apoiador da Turquia. Se vocês nunca leram a história da Turquia, é bom vocês lerem. Porque vocês vão ver que há dois países amicíssimos da Turquia. E de tudo que os turcos e os otomanos, o Império Otomano e o Império Turco, fez de horror dentro da Europa, sempre, sempre, sempre com a ajuda da Espanha, da França e da Alemanha. Exatamente o mesmo cenário agora. A França e a Alemanha apoiando a destruição da Europa. Sempre foi assim. Quando Napoleão cunha, uma coisa que as pessoas não raciocinam, o termo América Latina, isso não só é um eufemismo, bem como é uma mentira. Por quê? Pela simples razão, que é o seguinte. A França, o francês é uma língua latina, portanto derivado do latim. Mas o povo francês não é latino. Eles são descendentes dos suevos, dos godos. A França é pagã. A Alemanha é pagã. Cristianizar aquele povo custou. Eles nunca foram cristianizados. Eles são pagãos até hoje. Né? Então, veja, a França fala língua latina, mas o povo francês não é latino. O espanhol fala língua latina, mas o espanhol não é latino, o povo. O português fala língua latina, mas o português não é latino. Qual é a origem dos povos da Península Ibérica? Eles são celtíberos. É uma junção de celtas com íberos. Vocês querem ver um livro importantíssimo para estudar a Península Ibérica? Esse aqui. Religiões da Lusitânia, do Leite de Vasconcelos. Esse livro é importantíssimo para entender Portugal e a presença dos celtas e dos íberos.
Quando a gente pensa nos mitos do Santo Graal, são celtas. Mitos celtas, da Galiza. Né? Muito bem. Então, quando Napoleão, a França criou o positivismo de Auguste Comte, que é aquela teoria que matou toda a espiritualidade no mundo. Né? Então, quando Napoleão cunha a expressão América Latina, foi proposital. Era um projeto que já tinha a intenção de opor como inimigo a Europa com a América. Não havia essa palavra América Latina. É a França que cria isso. Como não havia a palavra terceiro mundo. É a França que cria isso. Né? Portanto, essas coisas parecem que elas não têm valor? Claro que elas têm valor. Então vejam, todos esses povos que falam línguas que são supostamente derivadas do latim, esses povos não são latinos. O italiano talvez seria, dependendo da região, por exemplo, na Calábria, você não pode dizer que não é. Né? O italiano seria talvez o único povo que fala uma língua latina e é latino. Mesmo assim, dentro da própria Itália, com algumas ressalvas. Né? Também? Então, isto é quando você fala América Latina, ela não define nada. Os males de origem da América Latina. Né? E criou-se esse discurso. O Brasil é desse jeito, a América Latina é desse jeito, porque foi colonizado por latinos. Ora, os franceses são latinos enquanto língua. O italiano é latino enquanto língua. Né? E daí? Nada. Nada mesmo. Então vejam que a expressão criou um trauma no habitante desse lado das Américas. Né? Por outro lado, a palavra América não foi dada nem pelos portugueses nem pelos latinos. Há registros no México que este continente sempre se chamou América. 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 Continuou. Não é o português que dá o nome para o Brasil de Brasil. O Brasil sempre se chamou Brasil. Chamava Brasilão. Daí o nome do nosso instituto, Brasilão, com AN no final. Parece o ON no final. Né? ON, Brasilão. Que significa a terra do Senhor da luz. Quando os portugueses chegavam, eles perguntavam, eles não mudavam a toponímia, o nome do local. Eles chegavam, isso é clássico no Império Português. Como é que chama isso? Aí o nativo falava, isso chama lápis. O português falava, decreto que isso se chama lápis. Pronto, passa a chamar lápis. Quando a toponímia não tinha nome, o português batizava. Aí ele colocava o nome consoante a tradição portuguesa. Né? Portanto, o Brasil, há inúmeros mapas de cartografia que falam América Portuguesa. Então, as Américas não têm o nome de Américas devido a Américo Vespúcio. O nome já era esse, América. Né? E essa terminologia está espalhada, só que ela fica restrita a um campo de erudição. Né? Por conseguinte, o Napoleão, ao construir essa terminologia América Latina, ele tem um projeto hegemônico, totalitário, de aniquilação desse outro lado. Né? E ele tenta.
Porque a gente só vai entender a França como um país que fala língua latina, mas não tendo nenhuma ligação com o povo latino, hora que você estuda realmente a história da França. Toda a trajetória francesa é anticristã, anti-romana. A trajetória da França é anti a Roma, num sentido da Roma latina, né, do cristianismo latino, bem como do cristianismo bizantino. A França combate isso tudo. Ela odeia. A Bretanha, dentro da França, que foi anexada pela França, não faz parte da França. É a chamada Bretanha, a França armoricana, né? A Bretanha armoricana, armórica. Então, a região da Bretanha é celta puro. Porque os celtas não estavam espalhados só na Península Ibérica. Os celtas eram formados em tribos. Né? Então, os celtíberos, esse povo misteriosíssimo, chamados os celtas e os íberos, né? Os celtas estavam espalhados, hoje já se sabe, né? O grupo da Paleolítica tem registros da cultura celta até na Índia. Até na Índia. Né? Portanto, a parte cristã, curiosamente, da França, será grandemente sustentada na chamada Igreja Céltica Cristã. E a França em si vai sempre ser inimiga figadal do cristianismo. Figadal. Você fala, e como é que entra Carlos Magno nessa história? Efeito de retórica. Nunca teve um projeto consistente dentro da cristandade. Sempre foi de anexação da cristandade. Sempre projeto de domínio. Né? E é curioso, porque a França também não é céltica. A armórica está ali, a Bretanha armoricana, mas a França não é céltica. Porque, historicamente, os franceses sempre tentaram destruir os bretãos. A língua bretã, os costumes bretãos. A abadia de Landévennec, né, na Bretanha, é o maior repositório de tradição céltica da Europa. O maior repositório. Está em Landévennec. Cidadezinha minúscula. Medieval. Né? E é exatamente em Landévennec que estão os maiores acervos sobre as chamadas matérias da Bretanha, os ciclos do Santo Graal. É curioso, porque até a disseminação dos Templários e do Santo Graal, a França tirou da Bretanha e trouxe para a França, como se fosse dela a França. Nunca foi uma tradição da França. É uma tradição celta. Né? Portanto, isso que está acontecendo hoje na França, por exemplo, a gente pensa, mas como é que o governo francês deixou entrar? O governo francês sempre fez o que ele está fazendo agora. Sempre. Historicamente, a França sempre deu entrada para o Império Turco e o Império Otomano. Foram eles que ajudaram a destruir Bizâncio. Foi a França e a Alemanha. Num determinado momento, quando os otomanos e os turcos estavam praticamente destruindo, chegaram às portas de Viena, na célebre Batalha de Lepanto, né? Já tinha entrado. Né? Depois, uma sequência de reinados se levantam contra o movimento turco-otomano, o Império Otomano. Então, o Islã hoje, o projeto Califado, esse projeto vem sendo construído, no mínimo há 1.500 anos, sempre com apoio da França e da Alemanha, que são pagãs. Né?
e que sempre tiveram uma ideia imperialista. Mas não é o império que preconiza Portugal, por exemplo, não é o império do Espírito Santo, é um outro império. E não é também o Império Romano, da Pax Romana. São outras coisas. E esses assuntos ficam completamente misturados. Né? Porque quando você lê a história, você pensa que é a mesma coisa. Não é, não. Não é, não. Tá? Muito bem.